Olá, boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora, Goitacast número 71. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. E hoje no centro da bancada, o homem do rock campista, ele, a lenda, o Ig. Quem me dera, lenda quase, né? Aqui em Campos tem algumas lendas aí que vieram daqui de Campos, aqui do rock, mas a gente tá começando ainda. Eu me considero um cara que tem muito para aprender ainda. Mas nós estamos aí, né? Na luta. Quem sabe um dia a gente vira essa lenda toda aí. Correndo pra isso, né? É melhor ser realidade, né? Só lembrando aqui que Goitacast, né, tem um patrocínio da Boutique do Pão, do Parque Imperial, tá aqui, né, o nosso lanchinho. O Ig não bebe refrigerante, tá na aguinha mineral aqui da Rede Aurora. E lembrando, galera, que é a Boutique do Pão do Parque Imperial, tá? Na Rua Brandina de Melo, 339, lá no Parque Imperial. O telefone é uma sequência de 596835 e na internet, @Boutique do Pão 339. Goitacast tem também o patrocínio da MR Veículos, da Rua Dr. Felipe Web, tá, galera? Não vai em outra MR. Lá do meu amigo Maurício Areias. A original. A MR Veículos fica na Dr. Felipe Web 431, no Turf Clube. O telefone 999-776464 e na internet @MR Veículos Premium. Compre certo, compre na MR Veículos. Não compre cadete velho, né, Cris? Não sofra. Então hoje, né, temos aqui um roqueiro, né, o cara raiz mesmo. E para começar, né, quem é o Ig? Responda, Ig. Quem é o Ig? O Ig é uma pessoa na vida privada, uma pessoa comum, como todos os outros. Mas a partir do momento que eu subo no palco, aí eu já me transformo em uma pessoa completamente diferente. Eu tenho um personagem, por isso Ig, porque meu nome mesmo é Igor, né? Eu acho que todos temos um personagem, né? Exato. Quando a gente vem pra cá, né, dá um grauzinho aí. Quando a gente tá nesse meio artístico, porque querendo ou não, isso aqui também é uma forma de arte, né? A gente tem que ter esse personagem, porque às vezes ser nós mesmos é muito chato, né? Às vezes a gente tá em casa e fala assim, porra, cara, a gente olha no espelho e fala assim, putz, cara, você é enjoado pra caramba, velho. Eu sou cheio de manias, cheio de toques. Não aguento mais olhar pra você, cara. Tenta dar um jeito aí. Às vezes a pessoa tem um talento, né? Tem vontade de mostrar pra alguém aquele talento, mas às vezes a timidez é uma barreira. Exato. E às vezes é bom você criar esse personagem. No início da carreira eu tinha muito esse problema de ser tímido, de ter dificuldade pra poder me expressar. Mas chega um certo momento que você olha e fala assim, putz, cara, eu já tô muito velho pra essas coisas já. Tem que... né? Não pode falar a vergonha de lado. Mas... ligar o... Aquela palavra ligar o dane-se. O F. O F, final hífen SE. Exatamente. Mas então, Ig, você então é um representante do bom rock, né, cara? E qual o nome da banda? Fala aí pra galera. Sons of Sin. A banda é Sons of Sin. Se escreve sons, né? O pessoal sempre fala muito sons of Sin. Eu li assim. Mas só que a pronúncia é Sons of Sin. Ainda bem que eu deixei ele falar que eu ia falar errado. Por isso que eu já joguei pra ele. Mas isso aí eu não sou péssimo em inglês. Eu sou casado com a professora de inglês e sou uma aberração em inglês. Santo de casa não faz milagre. Não faz. Exatamente. Mas aí tem essa pegadinha, mas se você falasse errado também, você podia ficar tranquilo. Pode brasileirar, todo mundo, não é só você, você não está sozinho. É o funk. Não comparando, claro. Não. O funk americano é totalmente diferente. É maravilhoso. Mas aí, Ig, qual é, no caso, a pegada do seu rock, assim, a sua vertente mais forte? Bom, a gente gosta de experimentar, né? Se eu pudesse definir de alguma maneira, talvez eu falaria que nós somos uma banda de metal experimental, né? Mas só que essa definição pode ser bem complexa, né?
Então a gente costuma dizer que nós somos uma banda de heavy thrash, heavy metal e thrash metal. A gente sempre passeia muito por essas duas vertentes. Mas Isso a gente gosta teve muito alguma ligação com o antigo punk, assim? Cara, tem algumas músicas nossas que tem essa pegada, que tem essa levada mais também voltada pro punk. Eu gosto muito de muitas... Puxa, mais pra perto. Eu gosto muito de algumas bandas punk... que tem essa pegada também. O próprio Motorhead tinha muito essa coisa também voltada pro punk, né? O Ramones era uma banda que influenciava muito eles. E eu gosto muito do estilo e não nego que tenha algumas pitadas do nosso som com um pouco de punk, não nego. Semana passada a gente tava conversando aqui sobre Renato Russo, né? Que, sobre Renato foi ele era muito fã do Renato punk, Russo, né? Você inspirou muito no punk no começo da carreira dele. E é até surpreendente, porque algumas músicas dele não tem nada a ver com isso. Né? É pra verdade. Vai para outro caminho, né? Totalmente diferente. Vai para outro caminho, mas eu acho que isso é que é o fantástico do artista, né? A capacidade dele de se expressar, mesmo ele curtindo outras vertentes ou preferindo outras vertentes, ele consegue se expressar de alguma maneira em outra arte, em outra sonoridade, em outra vibe. Eu acho isso fantástico. E o cara não se prende só numa coisa, né? Exato. O cara inova, vai para outro lado. Até porque nós temos que ser muito sinceros. Naquela época ali nos anos 80, o rock ele tinha mais ou menos uma estética sonora, né? E você não pode ser bobo. Se você quer realmente viver de música, você tem que ir para onde a galera tá escutando. E às vezes, querendo ou não, por mais que você queira fazer outro tipo de som, você vai seguir as tendências. E aí você vai se virar, porque é aquilo ali que tá tocando. Até pra você ter do que falar na música, né? Até pra você compor, você tem que evoluir. Exato, você não tenha dúvida. Mas isso é uma questão, assim, até meio que mercadológica também, de você ter que se adaptar ao que tá rolando ali pra você se dar bem no mercado, porque senão... Né, é engraçado você falando questão de estética, né? Quando você escuta um rock mais antigo no rádio, você, cara, isso aí é anos 80, você consegue identificar na hora. Mas você percebe hoje em dia que muitos músicos atuais estão puxando de volta essa estética sonora dos anos 80. O Bruno Mars, ele faz muito isso. Você escuta a música dele, caramba, você parece que tá escutando a música daquela época, 70, 80, aquele funk, aquele... Exatamente. Ele faz... vários outros artistas hoje de forma genial, trazendo, né? Aquele hairstyles, a galera hoje está trazendo de volta, porque querendo ou não, aquele era meio que chamado de melody rock, né? Na época, porque era o som das rádios, né? Tinha muito essa definição, é aquele AOR, né? O nome do nicho musical, mas que no fundo era o melody rock, que a galera colocava no rádio para poder ouvir no carro, para poder atravessar aquela ponte ali de, acho que é Los Angeles, né? Ouvindo um melody rock no carro e, putz, aquele som era o som que pegava, que cativava. O som da moda. O som que a galera curtia pra namorar, pra isso, pra aquilo naquela época, né? Que não tinha internet, não tinha rede social. E querendo ou não, essa estética sonora ela é muito gostosa, é muito agradável de se escutar. Então eles estão começando a trazer de volta. Até porque lá nos Estados Unidos está cada vez mais forte esse comeback. Para esse tipo de sonoridade, com séries que trazem as músicas antigas para poder fazer trilha sonora, e a galera começa a escutar os mais novos, começa a escutar o próprio Motley Crue, que é uma banda que eu gosto muito. Eles lançaram um filme pela Netflix. Eles já estavam aposentados, com a carreira encerrada, mas o filme fez tanto sucesso e botou a banda quase no topo das paradas de streaming, Spotify, YouTube, que os caras chegaram e falaram o quê? Calma um bocadinho, tem uma nova geração aí querendo consumir, vamos voltar. Estamos tendo um mercado de novo, né? Um mercado popular. Dinheiro. Né? E o que eu acho interessante é que, ao mesmo tempo que o cara vai à Netflix, né, evolui, de uma outra forma ele volta a gravar um LP, né, aquele discão, tem muita gente voltando, então eu gosto dessa mistura, né, avança e recua. Exato, e isso é muito legal, porque, querendo ou não, quando você, hoje em dia, as nossas inspirações de rock,
elas são dos anos 70, 80, 90. É óbvio que tem coisas atuais que a gente se inspira também, mas as inspirações vêm lá de trás. E aí você olha, por exemplo, para uma banda que tem um LP, e aí você fala, caramba, aquele material bonito. Aí você fala, bicho... Rapaz, vocês falando questão de LP, uns tempos atrás eu baixei algumas músicas, né, de Lionel Rich, e já... No título já vi descrito, né? Que é a sonoridade original do LP. Aí você ouve aquele barulhinho no fundo do arranhado. Cara, que massa que era ouvir aquilo ali no fone. E ali, cara, é igual Tim Maia. Você escuta tudo, cara. Não tem um músico ali que você não... Todos os metais, todos os sons, você fala assim, cara, isso aqui é fino demais, cara. Genial. É fino demais. É um tipo de som que você bate pra escutar e você fala, cara, não tem como. Isso aqui é o supra-sumo. É o supra-sumo. É o supra-sumo. E a gente conversava, né, antes de começar o programa, sobre o seu diferencial que você compõe. Sim. Aí, no caso, você compõe em inglês? Sim. Às vezes eu componho, as ideias vêm em português, e aí... Traduz. A gente vai... Não, vamos encaixar isso aqui não vai ficar porque legal. que aí pode mudar a questão da métrica, né? Da rima. Sim. Esse cuidado aí. Mas normalmente quando eu faço nesse processo, eu já tenho mais ou menos na cabeça também a ideia, né? Exatamente como vai ficar, aí já vai surgindo. Muitas vezes eu faço as músicas de qual maneira? É uma maneira até meio maluca. Às vezes eu fico em casa assim, falando assim, cara, eu tô ficando doido. A música vai surgindo assim, eu vou cantarolando, sem letra nenhuma, só a melodia. Vai surgindo a melodia. Aí de repente eu tô em casa fazendo uma guitarra, tô em casa fazendo um baixo, tô fazendo uma bateria. Falei, vai sair alguma coisa aqui. Aí já pego o gravador, já que do celular mesmo. Já não pode deixar passar. A ideia é que eu sujo agora, se deixar escapar, não volta. Assim, são raras as músicas, mas também, quando você não consegue gravar e fica na sua cabeça, você fala, é essa música aqui. Essa música aqui é a música que eu tenho que gravar. Já era. Porque ficou... Passou o tempo, eu fiz outras coisas o dia inteiro. E aí quando eu cheguei em casa e pude gravar, lembrei de tudo. Eu falei, essa música aqui é que tem potencial. Essa aqui pode ter certeza que a gente vai ter que gravar. Grudou, mano. Vai ter que gravar. Grudou, já era. E sempre tem aquela música, né, que você escreve lá atrás e você vai lançar, tipo, 10 anos depois. Exato. O cara acha que você tá lançando agora, mas na verdade já tá escrito há um tempão. Exato. E às vezes acontece quando? Quando você morre, né? É verdade. É verdade. Isso é muito triste. Lança tudo quando você tiver. Exatamente. É melhor. Que aí, pô, aí a galera começa a ver, será que largou alguma música perdida aí, alguma composição? Todos os cantores que morrem assim, do nada, surge a cara, deixa tal obra, às vezes deixa alguma coisa até gravada, ou às vezes só no papel, só letra escrita. Exatamente, acontece aquele muito. Papelzinho que vale uma fortuna. Aquela música Poema, que o Ney Matogrosso interpreta brilhantemente, foi encontrada pela avó do Cazuza. Acho que era uma carta pra avó do Cazuza, sei lá, alguma coisa assim, que foi encontrada, e ele foi lá e brilhantemente interpretou a música. Até porque ele conhecia bem o Cazuza, ele saberia, né, como o Cazuza cantaria essa música. Exato, né? Eles tinham essa química, né? Bem bacana. E o Cazuza era brincadeira, né, cara? O cara escrevia brilhante também, né? Compositor, né, rapaz? Sensacional, cara. O cara pegava um papelzinho, aquela... deixa eu dizer que eu te amo. Preciso dizer que te amo. Preciso dizer que... Cara, o cara... Essa música... Tá lá o pessoal tentando... Para um pouquinho. 15 minutos, cara. Subiu pro quarto, lá e voltou com a música pronta. Disse que sem ter bebido, sem ter usado nada no disco. E aquela música é lindíssima, cara. Aquilo ali é uma... É uma poesia que... Nossa. É uma poesia absurda. Tem outras músicas dele também que são, assim... sensacional, mas você começa a ouvir assim, você fala, cara, tem algumas coisas que você às vezes até demora a pegar, passa despercebido. Aí depois quando você volta, você escuta, você fala assim, rapaz, esse cara é um gênio. Você não entende de primeira dessa. Aí você fala, que miserável, cara, olha só como é que ele botou isso aqui, cara. É sensacional. Ele tem umas sacadas assim, ele é gênio. Trabalha com as palavras. Ele é gênio. Porque na verdade a carreira dele foi muito curta, cara. Curtíssimo. Foi curtíssimo. Então, olha só o material que esse homem deixou. A obra, né? Em pouquíssimo tempo. A carreira dele com o Barão, a carreira dele solo, curta carreira solo dele, mas
É A sensacional. obra é eterna. É sensacional. A AIDS levou muita gente boa, né, cara? Eu fico pensando, cara, Renato Russo, Fred Mercury, cara... Só... Que falta que esses caras fazem, cara. Né? Só o suprassumo, assim, daqui do Brasil, lá do rock britânico. Cara, assim, seriam caras que se tivessem aí hoje tranquilamente continuariam nas paradas. Eu fico imaginando como seria hoje, né, cara? Em qual vertente, como... Eu acho que eles estariam, sei lá, em uma outra posição hoje. São caras extremamente adaptáveis. Por exemplo, eu cresci ouvindo Queen. Eu sou muito fã do Queen, muito fã do Fred, de todos os membros. Conheço a história deles pra caramba, eu era viciado. E você percebe, com o passar do tempo da carreira da banda, que o som deles vai mudando. Sim. Eles começam com álbuns pesados, carregados, com músicas mais heavy. Tem até o primeiro Thrash, né? Que é mais a vertente que a minha banda segue hoje, que foi o Queen que fez, que foi a Stone Cold Crazy. E aí eles foram percebendo aquela sonoridade macia, aquela bateria mais robotizada, mais sintetizada, não mais aquela batera crua, seca. E aí eles foram começando, na entrada dos anos 80, eles começaram a aderir a essa sonoridade. Aí vem essas músicas que tocam em comercial direto, It's a kind of magic. E aí vem essas musiquinhas mais assim, parece até uma coisa divertida, mas que no fundo vai grudando. Eu considero o Queen, assim, a banda que tem mais músicas marcantes da história. Né? Os refrões dos caras estão em comercial a rodo. E não é uma música só, não. Não. São várias. Muitos hits. E eu considero o Fred a maior voz, cara. Eu também. De todos os tempos, pra mim. Eu também acho ele, assim, o mais impecável. Genial. Eu acho que a transição que ele consegue fazer, principalmente naquele show de Wembley, como ele consegue colocar a voz dele, porque tem algumas músicas em que ele usa uma voz mais aguda, né? Não, ali você vê que ele tá realmente jogando tudo pra fora, tá dando tudo de si, e ele consegue alcançar todas as notas de maneira brilhante. E a voz dele sei lá, é muito diferente, é muito peculiar. É louco, cara. Fora que o cara é um showman, né, cara? É verdade. A presença, é verdade. E ele dominava o palco. Ele dominava o palco. Ele ocupava o palco todinho. O palco, o público. Daqui a pouco, quando ia ver, tava todo mundo comendo na mão do cara. O palco sempre era pequeno pra ele. O cara era absurdo. E o Zezé de Camargo criticou, né? Disse que ele não sabia cantar. Aí foi cantar. Aí ele cantou. Aí, meu amigo. Sabe que a vontade de abraçar? Para. Não, dá uma segurada aí. Abraçar. Não faça isso. Não faça isso. Esse dia tava vendo uns podcasts desse da vida, uns cortes desse da vida e histórias de bastidores daquele Rock in Rio. Que 85. Que ele veio, né? Aí ele disse que ele chegou nos bastidores, disse que os camarins das bandas eram tudo um do lado do outro. Aí ele chegou lá e tipo, ele queria o camarim dele só pra ele, separado. Aí ele chegou lá, tinha gente dentro do camarim dele. Aí chegou, na época, o cara que organizava era o Amin Kader. Aí disse que ele chegou pro Amin Kader e falou: pô, que esse pessoal aí no meu camarim? Ele é pai? Aí a Mikado falou com ele: não, esses aí são atores, são artistas igual você. Ele: não, igual a mim não. Eles me conhecem, eu não conheço nenhum deles. Ele sabe quem eu sou. O cara era. Ele tinha momentos, né? Eu acho que todo cara, quando estrela, né? É difícil você ver um cara que não tem pelo menos um lapsozinho de estrelismo. Mas o cara que chega no patamar que ele chegou. Quando chega num nível desse, é muito difícil o cara não ter alguma coisa. Tem uma história também dele do Michael Jackson, que o Michael Jackson queria colocar uma lhama no estúdio. Pra gravar aquela música State of Shock. Grava com esse cara é louco. Michael Jackson era outro excêntrico. Que loucura, cara. Mas é isso que eu falo, cara. Essa galera, eles estão indo embora e você não vê surgir, assim, eu digo a nível mundial, né? Um cara assim. É só essas coisinhas, cara. Isso dá uma certa tristeza, né? Estão surgindo muitos caras bons hoje, mas assim, com essa força, acredito assim, conseguindo atravessar gerações, vai ser uma luta muito forte, porque
Eu acho que com o passar do tempo, e também por culpa da humanidade, as pessoas estão cada vez mais rápidas, né? Cada vez mais sedentas pelo novo, por mais informação. Tudo muito veloz, né? E aí qualquer música, né? Isso aqui já... Eu não sei, mas a pessoa enjoam rápido, não quer muita novidade. Ouvir, né? Exatamente. Se tiver mais que 5 minutos, já era. Porque é a diferença daquela época. Naquela época, tinha aquilo, pô, vou comprar um disco, aí você comprava aquele disco, você ficava ouvindo ali o ano inteiro, você cansava de ouvir. Hoje em dia você vai no Spotify, você escuta a música top 1 da semana, você pega a lista ali. Daqui na semana que vem já mudou toda a lista, porque você tá acesso, só você trocar, o pessoal já tá ouvindo outras coisas diferentes. Dúvida. As coisas giram muito mais rápido, né? Sempre tem aquelas lá, as mais ouvidas do momento. E aí você vai na toda semana muda aquilo ali. A minha playlist é bonitinha, que eu só vou adicionando as músicas. Chegou uma época Só que já tinha agregando, mais de 2.000 músicas na playlist. Caraca. Já, caramba, bicho, agora o que eu faço? Tudo muito na mão, né? Tudo muito na mão. Hoje não tem pra onde correr. É bom, né? Você tem acesso, mas tudo que é muito fácil também, você acaba não valorizando tanto. É aquela frase, né? Vem fácil, vai fácil. Vai fácil. Eu lembro, eu sou mais antigo um pouco, né? De ir numa loja de CD, comprar o CD, tinha aquele plástico que era praticamente impossível abrir aquele plástico, inviolável. Mas você tinha ali aquele CD, né, cara? Era um troféu aquele CD. Você chegar lá, botar o seu estante, tem estante cheio. Verdade. Hoje eu vou parar pra ouvir tal CD. Sei lá no estante, tirar, colocar no rádio. E quando você tava falando do LP, eu acho que é daí que vem o fascínio das bandas de hoje, de voltar a querer ter isso aí. Porque querendo ou não, cara, é tipo como se fosse um troféu. Verdade. Você coloca lá, você olha assim e fala, putz, cara, olha só aqui. Coisa linda, fui eu que lancei isso aí. Antigamente eu comprava dos caras tal, da banda tal, agora a minha tá aí. No final, vira item de coleção, na verdade. Exatamente. Eu tenho um amigo que ele tem em média uns 200 CDs. Então ele é muito dessa linha MPB e rock nacional. Então a gente ficava competindo a discografia dos Engenheiros do Havaí. Ele chegou a completar, cara. Tudo. DVD, eu tenho quase a discografia dos Engenheiros completa. DVD eu tenho todos. Eu só não tenho o Pouca Vogal que ele fez. Eu tenho um livro dele. Mas aí eu também parei um pouco de comprar CD, que eu nem escuto mais CD. Porque nem o computador tem mais drive de CD. Você não tem onde escutar. Então hoje tudo é muito dinâmico. Ali no computador, né, cara? Tudo são dados hoje. Tudo são dados, não é mais físico, né? Hoje é igual você tem a discografia toda na palma da mão, só você tendo acesso à internet. Antes eu também eu peguei essa época, alcancei essa época de CD, comprar CD, usar CD. Aí daí já peguei a transição pro computador, eu começava a baixar as músicas pro computador, descarregava a música do CD, né, no computador, salvava tudo no computador. E agora você já tem tudo na palma da mão também. Cara, você falou aí de Engenheiros do Havaí. Que banda, cara. Que banda. Se você me perguntasse um top 3... O meu top 3. Eles estão. O meu top 3, eles são os primeiros. Não, Humberto Gessinger. Um o cara também. é genial. O cara é genial. Eu já saí daqui, eu já fui em 2 cidades pra ver show deles. Eu fui em Rio das Ostras e Itaperuna. Só pra assistir o show. Cara, é bom demais, cara. Humberto Gessinger, cara. Aquela Piano Bar, que pra mim é uma obra de arte. Pra mim é refrão de bolero. Refrão de bolero. Eu amo essa música. Top. Tá maluco. Aquela Eu Que Não Fumo. Pedi um cigarro. Eu Que Não Amo Você. O nome da música é Eu Que Não Amo Você. Essa música é de 99, cara. Sim. Tchau Radar. Aqui até arrepio. Caraca, a música arrepiou mesmo. Não, e o cara, meu amigo, ele toca 500 instrumentos. Ele compõe. Sensacional. Ele é o verdadeiro músico, né? Ele é completo. Cara, ele sobe no palco com a gaita que é amarrada e o baixo, a guitarra, o violão, e ainda vai no teclado aqui. Eu falo, vai, rapaz, que isso? Humilhando o sujeito. Ele é absurdo. Eu me amarro também essas bandas que colocam som de gaita no fundo. Eles colocam muito. Nossa, acho que fica muito lindo. Ele agora tá tocando acordeon, cara. O cara aprendeu a tocar acordeon. Humberto Gessinger, eu sou muito fã, E antes, um pouquinho da pandemia, eu fui no show dele em Rio das Ostras. Eu saí daqui foi janeiro de 2020.
Eu fui, cara, porque o cara... Merece. Não, e ele tem uma jogada... Ele, por exemplo, ele pega refrão de bolero. Ele muda, cara. Ele joga uma palavra que você não conhece, aí você fica vendido no show, entendeu? Cara, Ele é faz muito maneiro. muito isso. E misturar uma música com a outra. Ele pega uma música, aí ele engrena em outra e volta pra que ele tava. E parece que é uma música só. É doideira. É né? genial, cara. Ele é Genial, cara. Genial. O cara... Esse cara... E a gente até falou dessa questão lá fora, né? Antes da gente começar o programa, de formação de banda, né? Que existe conflitos, existe... E Engenheiros teve, assim, várias formações. Pra caramba. Teve aquela primeira, né? Que tinha o Augusto Lix, o Carlos Maltz e o Humberto Gessinger, que é a tal Viuvinha. Uhum. E ele veio com várias formações, cara. Ele hoje é um trio. É o Humberto Gessinger, o Felipe Rota, baita guitarrista, e o Rafael Bisonho na bateria. Os três. Excelente Mas, batera bicho, também. Não, esquece. Tá tranquilo, Não, você cara. tá falando, os pô, três. é tão louco, né, que, por exemplo, Engenheiros da Havaí, o cara... Tendo compositor e continuando o nome da... Tendo o vocalista, continuando o nome da banda, você pode, quem tá lá atrás, você pode trocar todo mundo. É que nem o Charlie Brown também, uma vez. Trocou a banda toda, mas continuou o Chorão e o Charlie Brown. O cara... É a cara da banda, não tem jeito. Hoje não é Vocalista. mais Engenheiros do Havaí, é Humberto Gessinger. Sim, né? sim. E na época, Uma hora também que o cara enche o saco também, né? o Augusto Lix e o Gessinger, eles tiveram um racha em relação à banda, né? Porque um queria ficar com o nome da banda, porque tem isso, né? A banda é como se fosse uma empresa, né, cara? É a marca, né? Sempre tem, né? Sempre tem. É a marca, Cara, aí é dinheiro, Cara, né? que às vezes você acha no direito de também ter, entendeu? Porque querendo ou não, a marca dá dinheiro, Com certeza. entendeu? Aí, pô, o cara, por Quem não exemplo, quer? pro Humberto Gessinger, pra ele, bicho, com a marca, sem a marca, Ele é o cara, né? mas pro outro muito cara fera, né? faz a É. diferença. Uma pessoa normal. Entendeu? Entendeu? O cara vai- Pra o uma cara pessoa de- normal, exatamente. Pra um cara que não é, que é deste planeta, faz a diferença. Agora um cara que não é, cara, porque aquele cara é... O cara saiu, desvinculou, já era. Quem é aquele cara ali, fora da banda? Engenheiros do Havaí e Paralamas do Sucesso, pra mim, são o supra-sumo do... Eu, assim, no meu top 3 tá Legião Urbana, Os Engenheiros e Lobão. Cara, Lobão tava... Cara, eu sou Nossa, muito fã. Eu conheci o Lobão pessoalmente, o cara é fora de série. Eu escutei umas músicas daquela, acho que é a Rádio Blá Blá Blá, né? Blá, blá, blá. Cara, putz, ele tocando ao vivo... E às vezes ele muda também, tá? Umas não, coisinhas. sensacional. Cara, eu tinha um parceiro meu que a gente cantava sempre no karaokê. A gente sempre fazia um dueto naquela Me Chama do Lobão. Me Chama. Eu cantei tantas a música, que eu tô chamando até agora e... É uma loucura, meu amigo. Me Chama... Era toda vez que eu chegava lá, vamos tocar Me Chama. E essa música tem uma história interessante que eu li, né, a biografia do Lobão. 50 anos a mil, agora ele lançou 60 anos a mil. Ele acrescentei mais 10 anos de história. E ele diz que uma fase que ele tava assim, cara, quebrado, sendo despejado do apartamento, uma operadora de telefone ofereceu, se eu não me engano, $2 milhões pelos direitos da Me Chama. Ele negou. Ele precisando de ele não. E quem diz que ele não gosta de costurar pros outros. Ele gosta de compor pra ele. Cara, o cara é a figura, meu irmão, o Lobão. Pois é. Não, ele- Eu tava vendo a entrevista com ele e falando dessa música. Ele falando que ele estava conversando com alguém que regravou essa música. Não lembro a pessoa. Diz que a pessoa regravou, tipo, cantando de forma alegre. Ele, não, cara, não é assim. Essa música é pesada, precisa cantar com sofrimento. Aí o cara falou, não, mas que é Lobão, porque eu li, eu não entendi a letra. Mas eu não entendi, você me ligasse que eu te explicava. Cara, o intérprete da música, ele é muito enjoado por isso, porque ele concebe a música, ele sabe perfeitamente. É, ele Qual- criou, o que ele né, tá cara? É um sentindo, filho. ele qual sabe sentimento ele botou naquela perfeitamente. letra, né? E às vezes quando ele escuta alguém fazendo um cover, ele fala assim, cara, essa pessoa não entendeu. E você fica mesmo. Mas tem gente que tem, é mais aberta, né? Fala assim, putz, cara, não era bem essa intenção, mas tem gente que não tá nem aí, né? Fala assim, rapaz, contanto que fique tocando na rádio, rock, Tá, né? é, importante é Tudo, circular. Tá tudo legal. Outra tá pessoa que era valendo. enjoada era o Renato Russo também. Rapaz. Ele falou, a pessoa pedia pra tocar aquela
Ela se jogou. Gente, vocês sabem que essa música. Vocês ficam pedindo pais e filhos, vocês sabem que essa música é suicídio, né? Suicídio, estão aí alegres. Vocês estão aí pensando que é Ele brincadeira. adorava dar esporro, né? Pegar no palco e dar esporro. E na questão do inglês, cara, tem o MTV Acústico de 92, que ele fala, vocês que estão aí começando em inglês, fala inglês assim, aí ele começa com o cara, era professor de inglês, né? Aí ele começa a cantar inglês, o cara, nossa, dominava o inglês, cara, muito bom. Não, cara, Entendeu? genial. Cara, Aquilo ali, Genial. aquilo ali sabia é uma muito. galera, cara, que e você falou nessa questão de se atualizar. O Lobão, por exemplo, ele hoje tá regravando música de Jair Rodrigues, cara. Ele tocou disparado no Faustão. Ele pegou uma viola caipira, cara. E ficou bom, rapaz. Doideira. Aí você nem imagina, o cara rock na veia. Cara, falando em Lobão, a minha avó, ela tem um disco do Nelson Gonçalves. Nossa, vozeiro. Cara, canta demais. Poesia também. Mas aí, bicho, um belo dia ela pegou e botou o CD, mas eu nunca prestava atenção, apesar de ficar alto pra cacete. Que todo mundo ouve muito alto. Ela ficava alto pra cacete, me acordava, às vezes eu acordava. Você nem bolado, prestava atenção no que tava dizendo. Aí eu não prestava atenção. Um belo dia, eu com a cabeça fresca, assim, ela foi, botou o CD. Naquela altura eu já ia, rapaz. Começou. Daqui a pouco começa. Parará, pará, pá. Parará, pará, pá, pará, pá. Aí eu falei, caramba, rapaz, que maravilha. Aí daqui a pouco quem entra cantando junto com o Nelson Gonçalves? Lobão. O nome da música, eu esqueci até o nome da música. Eles agora. gravaram, Aquela. Cara, acho que é Deusa do Amor. A Deusa do Amor. Cara, que sonzeira. Eu fiquei assim, bicho. Impressionante o Lobão cantando demais naquela faixa. E o Nelson Gonçalves também dando show. Aí tem um momento que ele fala, bora garoto, bora garoto, coisa assim. Putz, cara, sensacional, História, cara. né? Essa história é pura. E o Lobão, ele tem muito essa questão de parcerias. Ele cantou com a Elza Soares. Ele conta até uma história que o filho da Elza Soares morreu. E que filho do Garrincha também. E ele tinha um trabalho com a Elza Soares. Então ele ligou pra Elza e falou, Elza, você tá aí com seu problema, né? Seu filho. Ela, não, nós vamos gravar. Então ele disse que ele começou a chorar e ela consolava ele. A força que a mulher tinha. A mulher é uma baita força, né? A mulher, força pra jogar aquela voz pra fora também, eu vou te contar um negócio. Morreu cantando praticamente, né? Ali, toda velhinha na cadeia de roda. Não, aquela ali, entendeu? Impressionante, absurdo. Então ele tinha. E teve uma fase do Lobão que ele ficou muito louco, ele começou a investir no samba. Então ele disse que escrevia um sambinha, tocava. Aí Paulinho da Viola, ele ia lá pra Paulinho da Viola ouvir e tal. Aí ele conta no livro, né, que Paulinho da Viola falou, Lobão, eu tô gostando do samba e tal, mas meu filho, o seu negócio é rock. Com aquele jeito educado dele, o cavalheiro, né? Faz rock, cara. Seu negócio é rock, só pra rock. Deixa o samba comigo. Engraçado, tem muitos artistas que passam por uma fase assim, né? Querer inovar e mudar totalmente a vertente. E é bem radical essa mudança, né? Então foi o Paulinho da Viola que resgatou ele. Ele conta no livro, né? Que ele fala assim de pessoas assim que você nem imagina que fizeram parte da vida dele. Apareceu ali nos comentários ali no YouTube ali o baixista da banda mandou ali um Lucas Lopes. mandando bem. Um abraço aí, Lucas, ó. Esse cara assiste aí, a gente aí, cara. Ele é sensacional, ele é lá de Rio das Ostras. Rio das Ostras. É um Terra do blues. Exato. É um baixista extremamente técnico, um ser humano mais técnico ainda. Cara sensacional, um cara assim que de olhos fechados a gente sabe que a gente pode contar. E a gente vai estar junto aí agora e a partir do dia 13 aqui em Campos. Ele tá vindo pra cá pra gente Isso começar aí, divulga aí o show, música boa. Vai começar os nossos ensaios e aí dia 17 a gente vai estar lá em Niterói e dia 18 nós vamos estar em Botafogo. 17 no El Patrón, né? Nome imponente. El Patrón. E dia 18 no Times Like This, né? E no dia 25 a gente vai estar também em Maricá.
Tá de boa. Tá em Maricá, lá na beira da praia, lá o pub lá. Tá Vocês legal. curtem bem essa área ali do Rio, né? Ali perto do Rio, Ponte Rio-Niterói ali. Essa mini tour, ela é só aqui no Rio, né? A única possibilidade que tinha era lá no Espírito Santo também, né? A gente fazer alguma coisa por ali. Mas nós escolhemos isso porque essa mini tour, pra gente, é uma tour para fazer material. Entendeu? Então a gente não queria ir para tão longe, para poder não ter mais dificuldades e para poder, né, como a gente estava conversando lá fora, gerar mais material para quando a gente for mais longe, a gente vai mais longe com mais possibilidade de também, né, conseguir sustentar isso bem, porque fazer show não é fácil. É verdade. Não é fácil. E é legal também Correria, você, né? de repente, divulgar aí, né, a galera aí que forma a banda, né? Então, além do Lucas Lopes, além do Ig. Lucas Lopes aí, do cara sensacional aí. Tem o Magnus, né? Que, pô, o Magnus é aqui de Campos também. Inclusive, quem tá começando agora com música, ou quem já é experiente, já estiver procurando um cara para produzir, para poder gravar, mixar, Bom saber. masterizar. O Magnus Leal, o nome dele, um cara assim sensacional para isso, um cara que me ajuda gigantescamente a fazer essa parada acontecer, um cara que eu também respeito muito, sou muito grato a ele. E o Remy, né, Jeremias, que eu falei, na hora que ele falou, não, eu falei Jeremias, Deu uma americanizada. Tem como, Jeremias não rola. Jeremias. É uma coisa meio pastor, né? Pastor Jeremias. Sim, Jeremias é nome de roqueiro, E não. Jeremias já nasce com 52 anos. Tem que ser velho, Jeremias. Exatamente. É igual Tereza. Exatamente. Jeremias roqueiro não rola. E aí, cara, o Jeremias, ele é lá de São Paulo, tá vindo pra cá dia 11, ele chega aqui. Show. E é um rapaz, assim, também talentosíssimo, excelente baterista. Um cara, assim, muito melhor do que ele é como baterista. E olha que ele é bom baterista, imagina como pessoa. Um cara que tá me ajudando também pra caramba e que, pô, tá tornando essa mini tour possível. Sem ele não era possível. É importante deixar claro, ele vai ver isso em algum momento. É importante deixar isso bem claro para ele, que sem ele não seria possível, porque baterista é uma coisa muito difícil de encontrar, principalmente nos moldes que a gente quer fundamental, né, cara? E a gente quer, todos nós juntos, nós estamos na mesma vibe, no mesmo pensamento, a gente quer seguir carreira, a gente quer alavancar isso. Cair pra dentro. Né? Cair pra dentro, entendeu? Porque não adianta. Às vezes você monta uma banda, vamos supor, a banda somos nós três aqui, Engenheiros do Havaí e Campistas. Opa, ouve, Nós somos os Engenheiros do Havaí. Cabruncos do Havaí. Aí, cara, você imagina, eu quero cair pra dentro na estrada, fazer show e viver disso. Você já não, você tá Só um fazendo, você tá fazendo uma faculdade, não sei o que, você quer apostar nisso. Aí você tá meio em dúvida, pô, tá trabalhando, tem emprego de carteira assinada, mas porra, também quero pra caramba fazer isso, e agora o que eu faço? Aí, o que acontece? Eu que tenho o sonho total, morro na mão de vocês. Fica preso. Entendeu? Então, não adianta de nada. Por isso que eu tive que buscar um batera fora, por isso que eu tenho que buscar um baixista fora. Porque você não consegue, às vezes, encontrar dentro da sua cidade pessoas com a mesma linha de raciocínio, de desejo, de sonho, de objetivo que você. Então, você acaba fazendo o quê? Você acaba morrendo na mão da galera. Os desafios da banda começam primeiro para achar músicos, né? Para achar um bom baterista, um bom guitarrista, um bom baixista. Achou os caras. Aí entra essa questão de todos estarem na mesma sintonia, tá com o mesmo objetivo. Vai chegar uma hora que o cara que trabalha e toca não vai bater. Vai ter que escolher. Exato. Que quando chega a estrada, meu amigo... Ou é uma coisa ou outra. E às vezes ele vai ter que escolher, mesmo sabendo que, putz, vai chegar lá, talvez eu não ganhe a mesma coisa que eu ganho trabalhando, mas... Às vezes é um cara, por exemplo, concursado, tem uma família, o cara fica numa situação complicada. Fica numa sinuca de bico. Mas aí, o que acontece? Às vezes também, né, você precisa ter um pouco de paciência. Às vezes você vai fazer um ano de estrada, que não vai ser aquele negócio, né? Mas se você mostrar durante essa passagem pela estrada que você tem potencial, que a banda é boa, o cachê vai melhorando, as coisas vão melhorando, você vai ficando mais conhecido,
você vai ganhando mais seguidor, você vai trazendo mais gente, né? Pra perto de você, pra conhecer seu trabalho. E aí sempre vai ter aquela pessoa que vai falar: ah, Ig teve sorte. É sorte. É sorte, entendeu? Sorte aqui é sorte. Sorte aqui é sorte. Até a sua da sorte tem que trabalhar muito, né? Gastando grana pra E dentro. você quando eu falei essa questão, às vezes o cara é concursado, eu lembrei do Fabiano Cambota, que além de comediante, ele tem uma banda chamada Pedra Letícia, que eu não sei por que essa banda não explodiu. Eu ouvia muito eles. Né? As músicas eram E fenomenais. ele era funcionário da Caixa Econômica e ganhava 8 salários mínimos. Cara. E aí, meu amigo? Tem que ser muita coragem, né? Pro cara largar. Ele deu tudo baixa, maluco. Ele deu baixa. E hoje ele ganha muito mais do que isso. Mas hoje ele é apresentador de programa, né? Mas um pai seu, o que Mas vai uma coisa falar? Pai, vou dar baixo no meu concurso. Não, o pai parou de falar com ele, Sim, maluco. sim. A mulher largou, entendeu? Foi osso. Você é muito doido. E ele hoje é até mais humorista que músico. Mas, cara, a banda é muito boa. Eu não sei por que não explodiu, cara. Pra mim, são os segundos Mamonas Assassinos. É, o estilo muito parecido. Eu acho. Cara, muito maneiro. Não sei o que. Eu conheci lá atrás o Pé da Letícia, antes de conhecer o também. Fabiano Cambota como humorista. E eu não sei, pô. E ele também fala isso. Ele, pô, eu achei que ia ser tipo o segundo Mamonas, mas não foi. Ele mesmo fala. Mas você sabe que isso, eu sempre falo isso com todos os meus amigos assim mais próximos, qualquer pessoa que vem conversar comigo sobre isso. Eu acredito muito que na vida você tem que andar escorado com 2 palavras: coragem e risco. Você tem que ter coragem e você tem que arriscar. Porque senão, meu amigo, vai chegar não sai uma do hora... Ele teve o quê? Ele teve coragem pra tomar a decisão Cara, e arriscou. Arriscou. Tinha risco de dar errado. Tipo assim, o mundo tinha caixa chance na de dar errado, cabeça dele na época, né? Imagina você largar um emprego desse, o pai quase matou ele, ficou sem falar com ele muito tempo. Agora hoje não, né? Mas às Depois vezes, deu certo. cara, às vezes é um risco calculado. Porque às vezes ele fala assim: bicho, eu passei no concurso, o que me impede de passar em outro? Entendeu? Vou tirar aqui, não vou fazer. Tenho que tirar uns 2 anos pra fazer dar certo. Exato. Se não der. Se não der, eu faço outro concurso, vou passar, porque Quem tem falou cara que fez pô, mais ou menos foi o Thiago Ventura. Ele trabalhava no Ele era Bradesco. bancário, né? Era banqueiro. Aí falou: vou pedir demissão, vou ficar aqui 1 ano tentando fazer um negócio engrenar. Sim. Se não engrenar, Eu volto. E engrenou e muito, né? Nossa, ele nem passa na frente do Bradesco hoje. Olha só, Itaú. Não, mas é complicado, cara. Então, o Cambota conta. E ele disse que, tipo assim, ele disse que a banda, tipo, meio que ele caiu de paraquedas na banda. Mas aí, quando ele chegou na banda, ele deu tudo dele. Entendeu? Que é o vocalista, né? E infelizmente não foi muito longe, assim. Ele tocava num programa, eu acho que é do Fábio Porchat. Na Record. Sim. A banda dele ficava no fundo. Mas, cara, eles mereciam ir muito longe, cara, que é muito bom o Sim, trabalho. as músicas muito legais. Mas a né, mídia banda. não abraçou, cara. Que tem isso também, né? Sim, tem isso também. Depende muito também. É igual aquele jogador de futebol que o olheiro não vê. O cara é bom, mas... O olheiro não vê, mas o outro que é ruinzinho. Tem um empresário bom, chegando por estar incentivando. Tem um cara amengoazinho rolando por trás da mesa. Até na música também a gente vê muito Nossa, isso. sim, Tem cada cantor, cada banda excelente que às vezes não. Tem Por uma falta de coisa sorte, tem uma gravadora, alguém incentivando por trás, não ganha aquela expressão. Tem uma coisa que rola muito. Não vou botar nome de banda como exemplo, pra poder também, porque tem gente que não gosta desse tipo de expediente, né? Eu também sou um tipo de pessoa que olha pra isso e fica meio assim. Mas tem muito produtor, por exemplo, que traz uma banda, vamos supor, a nossa banda aqui, os Cabrunco do Havaí. Nós somos top, famosos pra caramba. Aí vem qual é o nome do rapaz ali da mesa ali? Billy, grande Billy. Aí vem o Billy com a banda dele, pô, o Billy é daqui da cidade, pá, e a gente vai vir aqui em Campos pra fazer um show. Aí o produtor chega e fala assim: pô, Billy, vou falar uma parada pra você. Gostei do teu som, curti pra caramba, mas eu vou mandar a real pra você. Pra vocês abrirem o show dos caras aqui, vocês vão ter que pagar 3 mil conto. Aí o Billy olha assim e fala assim: cara, e aí? Aí daqui a pouco, a banda do Billy nem é tão boa assim. Aí o Billy vai lá e paga os 3 mil conto. Sobe e faz o show. Pô, é vitrine, eu vou lá pra aparecer. Verdade. Aí daqui a pouco o cara tá falando: pô, tô tocando com os Cabruncos do Havaí.
Fala assim, putz, cara, aí o cara tá tocando. Aí todo mundo começa a olhar, pô, os caras tá tocando. Mas pagou pra estar naquele lugar lá, né? De privilégio. Mas aí, às vezes, você não sabe. Fez por merecer? Será? Exatamente. Que isso aí é o que Humberto Gessinger diz, né? Que existe muitas coisas por trás de uma canção. Né? E tem uma música que ele fala: pode correr risco, arriscado sempre é, só não pode o medo te paralisar. Ele fala isso numa música. Que é até um DVD muito legal, que é Novos Horizontes, que ele fez várias músicas só pra esse DVD e ele não canta essas músicas nos shows, não sei porquê. É coisa do artista, né? Mania do artista. O cara tem 590 mil músicas, né, cara? Rapaz, você vai no show dele, sempre falta alguma, cara. Não tem como. É muita música, muito cara. Sucesso, muita música marcante. Entendeu? E o cara que é fã conhece tudo, né? Fica cobrando o cara. Pô, não tocou aquela música. Não, o cara já fica decepcionado. O cara fez 2 horas de show. Tem uma fase dele que eu gosto dele, que foi em 96, que é Gessinger e Trio, que eu acho que é o disco dele mais pesado de rock que tem. Tem Freud Flintstone. Faça uma prece pra Freud Flintstone. Você vê como os caras eram geniais. Nossa. Que loucura. Aí ele colocou, tipo assim, o Freud Flintstone com a cabeça do Floyd. Olha a viagem do cara, meu irmão. Caramba, velho. Depois de alguns, né? Alguns aditivos. Cigarrinho do artista. Depois de alguns aditivos. Eu até vi uma entrevista do... Eu acho que é do Fresno que tocou com ele. O cara é extremamente careta, bicho. Ele falou... Sim. É extremamente careta. Ele tem cara de ser careta mesmo. Não, ele falou que quando ele foi tocar com o Gessinger, ele mandou a passagem de avião pra ele ir até Porto Alegre e conhecer o Gessinger. Aí chegou lá, ele conheceu... Ele voltou, cara. Ele deu a passagem só pro cara ir lá conhecer. Ele falou que era suquinho que ele tomava, esse suquinho em caixinha. No ensaio dele, enjoado com o horário, tinha que chegar no horário certo. Sim. Entendeu? São caras muito particulares. Muito particulares. E eles saíam desse meio do rock. Ali, só os caras. Regrado, você vê que eles fugiam um pouco a regra, de ser doidão, quebrar tudo, entendeu? E era até um pouco marginalizado por isso. Que você sai daquela... Daquele rótulo, cara. Entendeu? Você acaba virando uma banda de colegial. Colegial. Inclusive, Engenheiros do Havaí é uma brincadeira, que ele estudava arquitetura. Ele fez isso pra provocar a turma da engenharia. Só que ele achou que a banda não ia à frente. Eles fizeram um show na faculdade em 85. Aí tá, chegou onde chegou. O resto é história. O resto é história. Não, mas tem muito isso, né, cara? Essa questão de nome de banda é muito interessante. Biquíni Cavadão. Foi Herbert Viana que deu o nome. Porque estava discutindo e falou: rapaz, eu na idade de você só queria ver mulher de biquíni cavadão. Olha só que doideira, bicho. O cara é isso. Biquíni cavadão, olha só. Cara. Que loucura, cara. E o Herbert Viana, os Paralamas são os padrinhos da Legião Urbana. Sabia? Eles que... É aquela questão que tu falou, tem que ter aquele empurrãozinho. Tem Pô, Renato, talento não faltar, mas tem que ter alguém. Mas antigamente só acontecia ao natural, né? Coisa mágica, pô, os caras se conheciam em algum lugar. E era um processo mais lento, porque não tinha internet. Exato. Demorava um pouco tinha mais. Tinha uma festa, aí tinha vários caras de outras bandas, aí às vezes o cara conhecia, pô, tô com uma banda aí, lancei um trabalho, o cara, pô... E naquela época era Brasília. Sempre tem um intermediário. Hoje um artista é fabricado. Você consegue fabricar um sucesso do dia pra noite, né? Hoje a gente tá na fase do TikTok, né? TikTok. O cara faz a música ali... É tudo muito rápido. O cara compõe a música demoravam mais, com 2, 3 fases, só que repete o tempo todo. Vai lá, paga o Neymar ou uma influência dessa da vida. Pô, faz uma dancinha aí. Literalmente influenciador. Na internet, quando o cara explode do dia pra noite. Nada tem um poder, eu acho, tão forte hoje quanto isso aí, cara. Você vê os caras, por exemplo, que
participam do Big Brother. Os caras já saem de lá, bicho, sendo solicitados pra comercial. Viram formadores de opinião. Você não precisa ganhar o Big Brother. Não precisa, a Sabrina Sato, ela não ganhou o Big Brother, mas ela tá muito melhor do que o cara que ganhou na época. O cara tá quebrado. Entendeu? Porque ela sabe, ela foi esperta Usou, pra poder gerenciar. Aquilo ali é uma vitrine, né? Usou a vitrine que ela teve. A Grazi Massafera, soube gerenciar. Grazi Massafera. A atriz hoje também não ganhou o Big Brother. O top da Globo. Ou ganhou. Não, ela foi, não ganhou, foi não. o Jean que ganhou na época, o Jean Willis. Eu acho que o dela foi o Jean Willis. Que ganhou. Que ela também não tá mal. também não tá mal. Também não tá mal. política, Não tá né? mal, Então, cara, o Big Brother hoje, ele é meio como era. Lembra? O cara fazia Malhação, tava na novela. Exato. Malhação. Hoje é o Big Brother. Aquela, Hoje é como se fosse a categoria de base. Jade Vai na categoria de Jade base Picon ali. ou Picon? Picon. Picon. É a atriz. Hoje as pessoas já entram lá nessa intenção de aparecer. Sim, Nem tanto de ganhar um prêmio. Não, Um não. milhão, É vitrine. Um milhão aqui fora, depois eles fazem brincando. Você vê que os caras. 1 milhão ficam a mais, 1 milhão a menos. Aí entra lá, fica se policiando o que vai falar, não pode falar tal verdade. coisa pra não ser Exato. cancelado. Tem todo esse Porque tem uma cuidado. galera Pô, que fazer aquele personagemzinho pra sair com a imagem mexe os lesa. pés pelas mãos lá. E a o cara galera tá já- ali, cara, a namorada que ninguém conhece já começa a ficar famosa também. Aqui Exato, fora, é. exato. Aqui fora. Exato. Pra você ver, né? Onde nós Rapaz, chegamos. onde nós Que chegamos. mundo é, o mundo é. No Big Brother. Por isso que não acaba, velho. A gente vai pro Big Brother 81, cara. Loucura, né? Assim, impressionante. Porque antigamente, né, tinha malhação. O cara fazia malhação, ia pra novela das 6, daqui a pouco ia pra novela das 8. Tinha uma escadinha. Agora o plano de carreira, né, do artista. Você vê que teve, eu acho que um tal, né, que um dos últimos participantes aí, tal de Arthur Aguiar, né? Esse sei cara lá. é Ele famosíssimo. tentou vir pra música. É. Mas só que a galera E a fala que mulher o cara é dele é tão... famosa também. Fala Já que ficou fala famosa. que o cara é tão ruim que não dá. Não, ele não, condição, na música. Pra ele. Não dá, não, né? Pra ele é estreito. Não força, não força. É porque a galera hoje usa muito esses playback, usa aquele... Esqueci então o nome aqui, emula a voz, ajeita, o autotune, não sei o que. Aí você vai ver ao vivo mesmo. Você vai ouvir o cara ao vivo mesmo. Rapaz, tem uma parada que Peito todo na mundo raça, meu amigo. fala na internet que a regra pra ver se o cantor é bom ou não é o programa da Fátima Bernardes, que geralmente ali eles vão de manhã e eles cantam ao vivo ali. De manhã. Então, é difícil você ver um cantor que consegue sair bem no programa da Fátima Bernardes ali cantando. Tem uma galera que fala assim, não, eu acabei de acordar. Não pode, é pode de manhã tá... Dorme mal. Dormi mal, não fiz um aquecimento vocal antes, porque, cara... É difícil alguém conseguir cantar bem ali naquele programa, porque ali tem que ser ao vivo, né? Tem uma galera ali que brinca de desafinar com varia. Aí a gente Impressionante. tá chegando aí no final do programa. Eu vou pedir ao Ig pra passar aí os contatos da banda. Quem os quiser contatos. aí contratar a banda, fazer um Boa aniversário pergunta. de 15 anos, velório de sogra. O cara tá aqui. Tá Cara, em- falando tá em nisso, cara, uma Olha história aí. maravilhosa, cara. O que? Velório de sogra? Não. Rapaz, olha o Deixa eu passar. cancelamento. Não. Não é nada disso, não. Cara, tem um... Eu tava vindo pra cá, e aí, pô, tô passando assim nas ruas. Daqui a pouco eu vejo, assim, uma roda de coroas na mesa, assim, numa jogatina, um carteado. Truco. Aí eu, rapaz, olha lá, bicho. Eu falei, pô, a Rede Aurora não é aqui. Se fosse, eu já ia emendar já a noite toda. Billy lá Aí jogando com os coroas. não. Aí daqui a pouco eu tô vendo assim, e tudo apostado, cara. Dentadura, pacote de fralda geriátrica. tudo... Talco. Aquela muleta que tinha. encostada ali, um andador ali. Tudo que tinha direito, cara. Eu fiquei Velho. assim, cara, olha só que... Será que aqui é a Rede diversão Aurora? dele, né? Não pode. Falei, será que aqui é a Rede Aurora, cara? Mas o contato é porque a gente tem um WhatsApp Business, né? Aí, ó. Outra consultando aí- a agenda. Exatamente. Aí é 22, obviamente, né? Pra quem é de fora, né? 999 56 90 87. Esse é o contato. Número bom aí, nos comentários aí, ó. É porque eu não vou passar o meu privado aqui, porque senão vai chover. É porque ele gosta de conversar 3 horas da manhã, entendeu? Pode ligar 3 da manhã que ele gosta de conversar. Tem uns caras que gostam de ligar pros cantores. Exatamente, esse negócio impressionante. Rapaz. Isso não é legal. Ligar pra cantor. Não faça isso. Não faça isso. Você não faça pode se machucar. Depois a gente fala cara. dessa história no outro Daqui a programa. pouco aqui, ó. Aí, ó.
ó. Boutique do Pão. Aí, E agradecendo a aí, Boutique do nesse Pão. clima de jogatina de velho, a gente vai terminando o Goitacast. Aí, tem uma dentadura aí. Aí, No cuidado copo. aí, hein? Até quarta. Valeu! Valeu, um abraço. Só gosto de comer nazista.